Capítulo 8. Tarde demais. Junho de 2018. Eu não poderia me mudar de volta para casa. Comecei a justificar todas as razões para não me mudar. Em primeiro lugar, eu não queria que todos da minha família e amigos soubessem que o James havia me deixado. Eu estava envergonhada. Segundo lugar, se eu me mudasse para longe dele, ele poderia nunca mais voltar para casa. Terceiro, Evelyn estava pronta para a matrícula na pré-escola e começaria no outono. Quarto, eu não tinha trabalho e não poderia me sustentar. Ninguém alugaria um apartamento sem alguma renda. Correção, com $25 por mês de renda. James devia ter perdido a cabeça. Como poderia pensar que eu podia simplesmente levantar e começar uma nova vida? Eu não teria o talento para fazer tão facilmente como ele havia feito. Eu expliquei todas as razões para a Carol e ela me ouviu atenciosamente. Ela então me lembrou de uma coisa. Ela disse que eu precisava aprender a ser obediente ao meu marido. Não gostei do que ouvi, porque eu sabia que significaria que eu precisava mudar. Tive uma ideia para fazer um plano para mudar, mas permanecer na mesma região. Eu tinha certeza de que James não se importaria desde que o aluguel fosse mais barato. Ele havia dito que daria dinheiro suficiente para as crianças e contas até que eu conseguisse andar pelos meus próprios pés. E então ele pagaria o valor da pensão determinada pela corte. Achei que seria tão fácil, já que o prédio na esquina perto de casa tinha uma placa para alugar na janela por meses. Eu também procurei na internet e selecionei alguns poucos apartamentos dentro daquela proximidade. Eu vesti as crianças e fomos visitar os apartamentos. Minha primeira, e eu esperava que fosse a última parada, foi o apartamento na próxima esquina. Subi e a placa não estava mais lá. Fiquei pensando como poderia ser, já que estava lá 2 dias antes. Estava chateada, para dizer o mínimo, mas decidi seguir para os outros lugares que eu havia notado. Ao subir, olhei 2 vezes o endereço para ter certeza de estar vendo no lugar correto. Eu não podia acreditar. Eu não acreditei que eu nunca tinha visto aquela casa antes. Era a casa mais insegura que eu jamais quis ver. Havia alguns degraus faltando para chegar até a varanda. A varanda por si mesma parecia que iria ruir debaixo dos seus pés, e por fora estava coberta de sebes e trepadeiras. Eu estava impressionada que existisse um lugar como aquele numa vizinhança tão agradável. Eu já tinha visto o suficiente. Retornei para casa e decidi continuar minha busca por um apartamento. James ligou para se certificar se eu havia entendido que deveria procurar outro apartamento, e eu aproveitei para explicar que eu estava procurando por um apartamento nas proximidades. Ele não aprovou. Ele não conseguiu entender por que eu gostaria de estar onde eu não conhecia ninguém. Não havia nenhum laço com nada. Na minha mente havia. Eu tinha um laço com meu casamento ali. Eu precisava estar onde eu pensava que ele voltaria. Ele disse para eu continuar pesquisando nas proximidades se eu quisesse, mas para checar um apartamento no centro. Continuei procurando e encontrei poucos outros lugares do outro lado da cidade. Eu nunca estive no outro lado da cidade, mas estava satisfeita com os preços. Quando eu terminei minha lista, decidi levar no máximo mais 5 minutos procurando apartamentos na área da minha cidade natal, porque eu sabia que o James iria perguntar se eu tinha feito isso. O primeiro lugar que eu encontrei
Pediu que eu adicionasse meu nome e endereço, então eu poderia olhar a planta baixa e o preço. Então eu perguntei por que não. Aquilo levaria 5 minutos que eu tinha reservado e então estaria feito. Eu inseri minhas informações, olhei brevemente, desativei minhas informações pessoais e saí do website. Alguns dias depois, eu estava no caminho para ver alguns lugares e marquei alguns compromissos, e James disse que ele iria me acompanhar. Ele queria ver para onde eu me mudaria com as crianças. Concordei porque quis passar um tempo com ele na esperança de que de repente haveria uma reconciliação. Começamos a nos dirigir para o outro lado da cidade. Lentamente a impressão da cidade começou a mudar e não foi boa. Eu pude ver a expressão no rosto de James e ele estava com raiva. Ele perguntou se eu tinha pesquisado o primeiro lugar. Eu disse a ele que pesquisei nos classificados da internet, que não fornecia fotos. Chegamos ao apartamento e havia um carro queimado estacionado do outro lado da rua, todo grafitado. James olhou para mim com um olhar de desaprovação. Entramos no apartamento, que era muito pequeno e sujo. O proprietário apontou as novas janelas para nos impedir de olhar para o fogão imundo e o piso de cerâmica sujo. Agradecemos a ele por seu tempo e descemos o carpete fedorento, manchado e rasgado da escada. Entrei no carro e não disse uma palavra. James perguntou se todos os apartamentos eram próximos. Disse-lhe que o outro ficava a alguns quarteirões de distância e a última visita era do outro lado da cidade. Nós nos dirigimos para o segundo compromisso, que era um prédio. A vizinhança era um pouco melhor que a primeira. Tocamos o interfone e finalmente alguém veio e nos deixou entrar. Ela explicou que era vizinha do apartamento para alugar e que o proprietário havia pedido para nos deixar entrar. Era uma mulher jovem, mas apresentava ser mais velha. Seu rosto estava muito desgastado. Ela passou por seu apartamento no caminho para o apartamento vago e a porta estava aberta. Seu companheiro estava sentado no sofá, fumando, e começou a gritar para ela fechar a porta. O cheiro de uma comida estranha sendo preparada e urina encheu o corredor. Ela destrancou a porta e o apartamento era muito pequeno, mas também estranho. Havia um chuveiro do lado de fora do banheiro e um aquecedor grande que pegava 1/3 da sala de estar. O aquecedor tinha um grande tubo de ventilação que ia em direção ao teto. O carpete velho era azul escuro com manchas e gasto. Eu recebi aquele olhar de reprovação do James mais uma vez. O último lugar foi do outro lado da cidade, mais perto de onde ficava meu apartamento, e eu depositei toda a minha esperança nele. Fomos para a rua e a vizinhança era adorável. O supermercado ficava a 2 quarteirões e a escola fundamental a 6 quarteirões em outra direção. Tocamos a campainha e entramos. Embora esse também fosse um prédio, parecia uma grande casa germinada do lado de fora. O senhorio nos encontrou e pediu que o seguíssemos. Subimos um lance de escada. Vimos uma porta e imaginamos que fosse o apartamento. Mas uma mulher apareceu e cumprimentou o senhorio. Nós o seguimos com nossos 2 filhos até o 4º andar. Estávamos exaustos e pobre da Evelyn teve que ser carregada metade do caminho. Eu perguntei sobre um elevador, mas não havia. James me lembrou que sem ajuda teríamos que subir todos os dias com as crianças e algumas vezes com compras. Ele também me lembrou de que eu não tinha carro e usava o carrinho do Gabriel onde quer que eu fosse e que também precisaria ser carregado para cima e para baixo por 4 lances de escadas. O senhorio abriu a porta do adorável apartamento que estava completamente reformado.
A cozinha não estava totalmente pronta, mas todas as paredes estavam recém-pintadas num creme suave com detalhes em branco, e o piso era todo novo. Havia uma varanda anexa com uma vista linda. James me lembrou novamente do milhão de escadas, mas eu ignorei e disse a ele que eu havia gostado do apartamento. James preencheu os formulários e nós perguntamos sobre as datas da mudança e depósito. Para nossa surpresa, ele fez um preço que estava além do anunciado. Quando nós falamos que o valor não estava de acordo com o anunciado, ele falou que aquele valor se referia a um apartamento que já tinha sido alugado. O apartamento em que estávamos era o mesmo preço que o James estava pagando no apartamento que eu morava e que frustrava o propósito da mudança. Meu coração afundou. O que eu iria fazer? Nós saímos e começamos a descer aquela escada sem fim. James nos levou até em casa. Ele perguntou se eu tinha procurado um apartamento perto da minha família e eu balancei minha cabeça que sim. Ele novamente me pediu para voltar para casa e começar uma nova vida. Por um minuto, ele pareceu preocupado com minha situação, mas durou apenas um minuto. No minuto seguinte, ele me lembrou que não poderia pagar pelo apartamento dele e pelo meu, e era hora de eu arrumar um trabalho e me virasse. Eu ponderei suas palavras por um momento. Sem que eu soubesse, uma semente de ódio e desespero foi plantada no meu coração naquele dia. No dia seguinte, chegaram as correspondências pela manhã com um panfleto dos apartamentos Sunrise Lakes. Eu tinha esquecido que havia colocado meu nome e endereço para conseguir acessar o website. Junto com o panfleto, recebi também um cupom com desconto especial. $99 de depósito, ao invés de um mês de aluguel, e disponibilidade imediata. Fiquei chateada em ver algo tão maravilhoso. Como o Sunrise ousa me enviar isso? Desconfiei que fosse o inimigo tentando me fazer sair de onde eu deveria estar, mas eu não iria permitir que o inimigo me guiasse assim. James me ligou e perguntou se eu tinha ligado para Sunrise Lakes para ver se havia disponibilidade. O porquê dele ter me ligado para perguntar sobre o Sunrise Lakes no exato momento em que eu estava lendo o panfleto me assustou. Para mim, foi a confirmação que o inimigo estava usando James para me afastar, então nós não seríamos reconciliados. Eu disse ao James que havia acabado de receber um panfleto deles e que havia $99 de desconto especial. Ele ficou entusiasmado, eu não. Eu disse a ele que não tinha intenção de voltar para casa e que o desconto não importava. Ele disse que nesse ponto eu precisaria pesar todas as minhas opções e então tomar uma decisão. Eu poderia simplesmente me inscrever e se alguma coisa mais próxima surgisse, então eu tomaria a decisão. Eu me senti manipulada, mas eu não queria ser irracional, especialmente quando ele estava sendo civilizado, então concordei. O final de semana chegou e eu preparei as crianças para 2 horas de viagem para me inscrever para um apartamento no Sunrise Lakes. Eu não deixei que nenhum familiar ou amigo soubesse que eu estaria na cidade. Nós chegamos lá e era esperado que fizéssemos um tour pelo apartamento showroom, mas estava cheio de novos utensílios para apartamentos que estavam sendo reformados. A corretora decidiu tentar mostrar um apartamento vago, mas os homens da manutenção estavam carregando aparelhos no único apartamento disponível. Na minha cabeça, isso significava que não era para ser, mas não para o James. Ele estava satisfeito com o apartamento showroom, embora estivesse cheio de fogões e secadoras no meio da sala de estar. Ele pediu um formulário e rapidamente o preencheu. Nós o assinamos e a mulher começou a verificar o crédito. Ela imprimiu o relatório do crédito e o examinou. Um olhar de desaprovação veio do rosto dela.
Ela olhou o relatório de crédito mais uma vez. James nervosamente perguntou se havia algo errado. Eu estava sorrindo por dentro porque eu sabia que o Senhor estava do meu lado. Ela sorriu e disse que nunca tinha visto antes um relatório de crédito como o nosso. Estava perfeito, sem nenhuma observação. Eu sorri por fora, mas chorei por dentro. Eu deveria saber que tudo estava certo, já que afinal eu era a contadora da família. Ela começou a questionar qual andar nós queríamos e quais amenidades, mas eu me mantive calada. James fez questão de ser óbvio que ele não iria morar comigo. Toda vez que ela perguntava algo, ele pedia para eu responder, porque não tinha nada a ver com ele. Finalmente, ela perguntou se poderíamos nos mudar em 15 de julho, o que era menos de um mês. James concordou. O telefone dele tocou e ele saiu do escritório para atender. A corretora começou a dizer que ela normalmente não trabalhava no escritório e como eu era sortuda em ter um marido com uma excelente profissão. Ela queria ter um trabalho como o dele. Eu disse a ela que dificilmente ele estava em casa e ela disse, mas o pagamento é ótimo. Eu estava incomodada e eu a deixei saber dizendo que a família é mais importante que dinheiro. Ela pareceu surpresa que eu respondi em um tom rude. Eu estava chateada e descontei nela por nos ter aprovado para o apartamento. James voltou e ela novamente começou a discutir sobre a data da mudança e depósito. James se virou para mim e me pediu para deixar claro que o apartamento seria meu e não nosso, e perguntou ainda se eu concordaria em empacotar todas as coisas do meu apartamento em menos de um mês. A corretora ergueu a sobrancelha como se ela tivesse ouvido algo que não fazia sentido num primeiro momento, e então relaxou sua sobrancelha, como se finalmente ela tivesse entendido que não estávamos nos mudando juntos. James deixou claro e perguntou se após alguns meses o nome dele poderia sair do contrato, deixando apenas o meu nome como única pagadora. Ela pareceu desconfortável, mas rapidamente concordou, como se fosse mudar de assunto. Ele pagou o depósito e antes que eu soubesse, nós estávamos em nosso caminho para Nova York. Eu estava confusa. O que tinha acabado de acontecer? Eu sabia que eu não tinha simplesmente concordado em voltar para casa, mas eu também não tinha impedido. Pareceu estar fora do meu alcance. Eu implorei para o James por 2 horas para cancelar o contrato com a Sunrise Lakes. Ele recusou porque ele poderia perder seu depósito mais as taxas de inscrição de crédito, mas eu não me importava. Eu não queria voltar para casa. Senti-me derrotada mais uma vez. Parecia que todas as vezes que eu estava perto do James eu acabava derrotada. O dia da mudança chegou e eu embalei quase todas as coisas. Minha mãe veio me buscar e James, Rachel, Andrew e alguns outros vieram buscar meus pertences. Eu não tinha empacotado nossa foto de casamento porque eu não queria que se quebrasse, mas ao invés disso eu pendurei na parede até que tudo fosse embalado. James me aconselhou a ir na frente e pegar as chaves com a corretora. Então minha mãe e eu chegamos no carro e começamos a dirigir. Nós passamos pelo prédio próximo à esquina, onde meu coração decidiu se mudar, quando eu estava apenas começando meu dilema da mudança. Lá na janela, mais uma vez estava a placa em vermelho e branco, para alugar, mas era tarde demais.